Algumas pessoas parecem imunes, não veem muita graça, até nem entendem muito bem, acham que é coisa de idiota. Mas quem é picado pela mosquinha vira fã de um modo que vira uma paixão, um estilo de vida até. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, esse é o nosso segundo vídeo aqui no canal do Em Cartaz nessa semana, falando sobre as estreias da semana nos cinemas. No nosso encontro anterior eu comentei o lançamento de Downton Abbey, O Grande Final, filme que fecha a trilogia que se seguiu à série britânica de grande sucesso. Também falei brevemente sobre o relançamento de Toy Story, em comemoração aos 30 anos da passagem original pelos cinemas dessa encantadora estreia da Pixar em longas-metragens. Hoje eu comento a outra estreia da semana nos cinemas, que é um anime, coincidentemente também derivado de uma série. Então faça sua inscrição aqui no canal, curta os nossos vídeos e ajude a gente a crescer e a continuar falando sobre cinema. Então, como eu dizia, essa estreia que eu comento agora é um desenho animado. Aliás, desenho não, é um anime. Atenção para o título que eu também comento daqui a pouco. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito. Esse é o título da nova aventura do Corpo de Caçadores de Demônios. Agora eles mergulham nas profundezas do tal Castelo Infinito para derrotar o terrível vilão Muzan. É importante fazer a separação entre desenho animado e anime. Tecnicamente é a mesma coisa, são imagens desenhadas à mão ou com recursos digitais, formando uma história com personagens dublados. Mas o anime é todo um universo particular, quase sempre baseado nos mangás, as revistas em quadrinhos japonesas, que também não são histórias em quadrinhos comuns, mas também carregam todo um universo próprio de temas, narrativas, estilos, enfim. Mas focando aqui nos animes, que são o que interessam pra gente, eu diria que hoje, e já há um bom tempo na verdade, eles são o principal produto cultural de exportação do Japão para o mundo. Foi-se o tempo de Akira Kurosawa. E eu não me canso de admirar e de destacar a paixão que os animes exercem sobre o público. Algumas pessoas parecem imunes, não veem muita graça, até nem entendem muito bem, acham que é coisa de idiota. Mas quem é picado pela mosquinha vira fã de um modo que vira uma paixão, um estilo de vida até. E a pessoa vive aquilo, faz cosplay, se mobiliza. Eu até já contei aqui o caso de um amigo que trabalhou com a gente aqui na TV, que pedia pra gente deixar a TV de casa ligada quando fosse passar o anime que ele gostava, porque assim a emissora que passava ia ver que tinha audiência e ia continuar passando. Mas isso foi lá em 2006, 2007. Nem fazia muito sentido na época, porque aqui em Indaiatuba nem tinha medidor de audiência. E continua não fazendo sentido, aliás. Mas, de lá para cá, o mundo mudou bastante. E em muitos casos não é mais preciso ficar esperando uma emissora de TV passar. Existem muitos outros modos de continuar assistindo. Demon Slayer é uma série animada que começou em 2019 e que já rendeu até aqui 63 episódios distribuídos em 4 temporadas. E que já marcou presença nos cinemas 3 vezes antes. A primeira, com o subtítulo Mugen Train, é um longa-metragem com uma história própria, que é a continuação da primeira temporada. Nas 2 vezes seguintes que esses personagens chegaram às telonas, foi com episódios da série que passaram no cinema, como uma espécie de aquecimento para a estreia desses mesmos episódios e de mais alguns na TV e no streaming. Esse retorno agora, Castelo Animado, é como Mugen Train. É um longa-metragem com uma história que é a continuação de uma temporada da série, que no caso é a 4ª. E Mugen Train, aquele lá, é um fenômeno. Ele superou a Viagem de Chihiro para se tornar o longa-metragem japonês de maior bilheteria na história. Com mais de 500 milhões de dólares arrecadados, conseguiu também o curioso recorde de ser a maior bilheteria de 2020 no mundo, contando até mesmo os filmes hollywoodianos. Claro que isso foi no ano da pandemia, no ano que estourou a pandemia. Cinemas fechados em grande parte do ano. Foi aquela confusão, né? Mas o filme conquistou essa marca que ninguém tira dele. E tem mais. É o longa-metragem de maior bilheteria no Japão, ponto. Esqueça Avatar, Titanic, Vingadores Ultimato. Nenhum outro filme fez tantos japoneses saírem de casa para ir para o cinema. Mas olha, esse Castelo Infinito aqui, esse aqui agora, não fica muito atrás não.
Ele estreou no Japão no dia 18 de julho e já chegou chutando a porta e pulverizando recordes. No primeiro dia de exibição, ele levou nada menos que 1.150.000 pessoas aos cinemas, fazendo desse o recordista de público para uma estreia na história do país. Só que no segundo dia, ele atraiu ainda mais gente, 1.260.000 pessoas. E se parecia impossível superar, o terceiro dia superou, 1.420.000 pessoas. Nunca na história do Japão tanta gente foi aos cinemas no mesmo dia para ver o mesmo filme quanto em 20 de julho de 2025 para ver Castelo Infinito. Aliás, o nome completo é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito. Título enorme que consegue a proeza de misturar 3 idiomas, algo que eu não me lembro de ter visto antes. Tem aí inglês, japonês e português. E por falar em 3, essa é a primeira parte de uma trilogia, o que vem sendo, ao lado do que está sendo considerado um uso excessivo de flashbacks, um dos principais motivos de crítica a um filme que, de resto, está sendo entusiasmadamente elogiado. É porque, como é a primeira parte de uma trilogia, ele não tem um final propriamente dito. É como O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, ou Duna Parte 1, que terminam do nada. Mas nada disso impediu que esses 2 filmes estejam entre as obras mais incríveis da história do cinema. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e a duração é para os fortes, 2 horas e 36 minutos. Tchau!